E junto à cruz de Arrucho estava sua mãe, e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleófas, e Maria Madalena. E Arrucho vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Depois, sabendo Yahushua que já todas as coisas estavam terminadas, para que a escritura se cumprisse, disse: Tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num isope, lhe chegaram à boca. E quando Yahushua tomou o vinagre, disse: Está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o espírito. Os judeus, pois, para que no sábado não ficasse os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhe quebrassem as pernas e fossem tirados. Foram, pois, aos soldados, e na verdade quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele fora crucificado. Mas vindo Yahush, vendo já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. E aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que é verdadeiro o que diz, para que também vós o creais, porque isto aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. Outra vez diz a escritura: verão aquele que o transpassaram. Depois disto, José de Arimateia, o que era discípulo de Arrucho, mas oculto, por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Arrucho, e Pilatos lhe o permitiu. Então foi e tirou o corpo de Arrucho. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira de noite a Arrucho, e levando quase 100 arratéis de um composto de mirra e óleos, tomaram, pois, o corpo de Arrucha e o envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumavam fazer na preparação para o sepulcro. E havia um horto naquele lugar, onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus, e por estar perto aquele sepulcro, puseram em Yahusha. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro, e ao outro discípulo, a quem Yahusha amava, e disse-lhes: Levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas os outros discípulos correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro, e abaixando-se viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha sido posto sobre sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa, e Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro, e viu dois anjos vestidos de branco, assentados onde estivera o corpo de Arruxo, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhes eles: Mulher, por que choras? Ela lhes disse: Porque levaram o meu senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Yahushua em pé, mas não sabia que era Yahushua. Disse-lhe Yahushua: Mulher, por que choras? Quem buscais? Ela, cuidando que era o jardineiro, disse-lhe: Senhor,
Se tu o levastes, dize-me onde o pusestes, e eu o levarei. Disse-lhe Yahushua, Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe, Rabone, que quer dizer, mestre? Disse-lhe Yahushua, não me detenhas, porque ainda não subi para meu pai, mas vai para meus irmãos, e disse-lhes que eu subo para meu pai, e vosso pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor, e que ele lhe dissera estas coisas. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e fechadas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Yahushua e pôs-se no meio, e disse-lhes, paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Yahushua outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo, e aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Yahushua. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes, se eu não ver o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. E 8 dias depois estava outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Yahushua estando as portas fechadas. Apresentou-se no meio e disse, paz seja convosco. Depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente. Então não seja como Tomé. Acredite, se dando a vida, vai ter a vida eterna. Não seja covarde, seja crente, ter sua vida. E Tomé respondeu e disse-lhe, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhes Yahushua, porque me vistes, Tomé, crestes? Bem-aventurados que não viram e creram. Agora que aconteceu o arrebatamento, viu que ficou, agora está fazendo de tudo para ser salvo. Está indo no templo, está lendo a Bíblia. Então só mostra que só estão fazendo isso porque o arrebatamento aconteceu. Se não tivesse acontecido, continuaria nas vidas carnais ainda, sendo incrédulos como Tomé. Mas vocês ainda são bem-aventurados, pois vocês viram que estavam errados e têm uma chance ainda de receber a vida eterna. Diferente daquelas pessoas que morreram e foram para o inferno achando que estavam certos, mas não estavam. E não têm uma segunda chance. Então agora pare de chorar, erga a cabeça e entenda o que você tem que fazer. Que é conforme as palavras ditas aqui. Se você não entregar a sua vida por amor de Yahushua, você não vai alcançar a vida eterna. Esse tempo não adianta ficar indo em templo, não adianta ficar fazendo outras coisas. O que adianta é dar a sua vida. Por isso você vai se fortificar na palavra, para que assim ela te sustenha em pé, firmado na rocha, e nada vai te abalar. E se vocês ficarem no templo, eles vão te pegar, antes de você estar preparado para dar vida. Então se esconda, comece a ler Bíblia, jejuar, orar bastante, para estar pronto para se entregar, quando você estiver cheio da palavra. Se é que você também já não esteja, né? Yehusha, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Porém, estes foram escritos para que creiais que Yehusha é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. E depois disto, manifestou-se Yahusha outra vez aos seus discípulos, junto do mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia,
os filhos de Zebedeu e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Dizem-lhe eles: Também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já amanhã, Yahusha se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Yahusha. Disse-lhes, pois, Yahusha: Filhos, tende alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. E ele lhes disse: Lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão de peixes. Então aquele discípulo a quem Yahusha amava disse a Pedro: É o Senhor. E quando Simão Pedro viu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, serão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas, um peixe posto em cima e pão. Disse-lhes Yahusha: Trazei os peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos não se rompeu a rede. Disse-lhes Yahusha: Vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Yahusha, tomou o pão e deu-lhes, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Yahusha se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. E depois de terem juntado, disse Yahusha a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter-lhe dito terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Yahusha disse-lhes: Apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo, que quando eras mais moço, te arrumavas e andavas por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te amarrará, e te levará para onde tu não queiras. Então, quando você estava no tempo antes da tribulação, você fazia tudo o que você queria. Mas agora, na tribulação, eles vão te pegar, vão te amarrar e vai levar você para o lugar onde você não queira, onde você vai ser torturado. Mas é para você entender que ali está a sua salvação. As torturas que você estiver sofrendo significa que você está chegando mais perto do portão do céu. Então alegre-se, pois você recebeu mais uma chance de receber a vida eterna, ainda que seja cheia de angústia, mas você vai receber. Creia e confesse, e não negue o nome de Yahushua. Eu disse isto, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhes: Segue-me. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Yahushua amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, que é que te há de trair? Vendo Pedro a este, disse Yahushua: Senhor, e deste que será? Disse-lhe Yahushua: Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Yahushua, porém, não lhe disse que não morreria. Mas, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Este é o discípulo que testifica destas coisas, e as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas coisas que Yahushua fez,
e se cada uma das quais fostes escrita, cuida que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém.